Sejam bem-vindos a mais uma entrevista, dessa vez com o Eduardo Lacerda, editor da Editora Patuá. E ele é meu editor, né? Ele editou meu livro, por isso que eu tenho essa honra de poder trazer ele aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer primeiro é a sua relação com a escrita, como você Hum. começou e tudo mais, e depois a sua relação de como editor, como você começou a entrar nesse mundo de edição, assim. Tá. Relação com a escrita como escritor? É. Tá, eu falo que eu sou um ex-poeta. Eu realmente não. Eu penso que para você escrever, aquilo tem que fazer muito parte da tua vida. Para mim, a leitura e a literatura fazem parte da minha vida, mas não como escritor. Como leitor, mas principalmente como editor, né? O Rio que fala no Cartas do Jovem Poeta que aquele que quer ser escritor tem que sentir que morreria se fosse negado o direito de escrever. Eu não sinto que eu morro se for negado esse direito de escrever. Eu sinto que eu morro se me for negado o direito de publicar livros que outras pessoas escreveram, né? E aí que entra a relação do editor e não do escritor com os livros, com a literatura. O que é ser editor, né? O que é publicar? Outro dia, numa conversa com o Marcelo da Silva Antunes, o Rodrigo Novaes, editor da revista Gueto, e o Marcelo Nocelli da Reformatória, a gente estava falando sobre isso, que é ser um editor. E o Marcelo falou que ser editor, a gente realiza sonhos, e eu concordo, nós realizamos sonhos. O Rodrigo falou que o editor tenta extrair o melhor daquele livro, daquela literatura, daquele autor, e eu falei que publicar é tornar público. Eu gosto muito da ideia de pensar que com o nosso trabalho, com o meu trabalho como editor, eu estou ajudando a tornar público o que foi escrito por uma outra pessoa, que não necessariamente é bom para tornar aquilo público. Então, o meu trabalho é tornar isso público também. Um dos trabalhos. Entendi. Quer ir para as perguntas já? Vamos, estamos Beleza. aqui. É que geralmente o pessoal conta uma história e mês. Mas nada Não, eu estou contra. te contando no meio do caminho, eu Nada vou contra, contando. mas é só o costume. Fala-se da necessidade material da acessibilidade dos livros, que é de primeiro uma necessidade de primeira instância, né? Primeiro tem que resolver isso para poder resolver o outro. Concordo, é um assunto necessário, mas como fazer com que, por exemplo, o jovem se interesse por literatura? Tá. É, essa primeira pergunta é realmente bem interessante. Eu acho que a gente precisa democratizar esse acesso à leitura, ao livro. Não é um trabalho simples. Aí vem a história, né? Acho que eu vou começar a história por aí. O Brasil é um país que tem um descaso tremendo com o livro, com a leitura e com a literatura, né? A gente é o último país a permitir a produção de livros em território nacional, o último país das Américas. Depois disso, nós tivemos várias ditaduras e processos de censura ao livro. Ele nunca foi um projeto, um plano dos nossos governos, nem municipais, nem estaduais, nem federal, e não é bem visto culturalmente e socialmente. Então, eu acho que trabalhar o livro é um desafio para as nossas próximas gerações. Primeiro, estimular a criação de livrarias, uh, estimular o preço do livro ser ainda mais baixo, valorizar o escritor e as carreiras que estão relacionadas, como revisores, como professores, estimular a educação, mais pessoas lendo bem, vai estimular também o número de leitores. Hoje o Brasil tem um número altíssimo de analfabetos e também de analfabetos funcionais. Então, a gente estima que 30% a 40% dos universitários têm alguma dificuldade de leitura e de interpretação de texto. Então, como a gente vai falar de leitura de literatura, de livros, nesse contexto? Então, tem que melhorar também a educação, mas educação e cultura são coisas que caminham de forma paralela, elas não são a mesma coisa.
você pode ter experiências de outros países onde a educação também não é tão forte, não é tão boa, mas o livro faz parte da vida das pessoas. Isso é cultural, né? Eu não acho que o nosso jovem gosta ou não de ler, ele não é estimulado a ler, né? Leitura é hábito. Um amigo, autor, acho que é o Ricardo Terto, que falou sobre há 30 anos atrás quantos brasileiros fumavam, né? Era hábito cultural e não foi proibido. Esse hábito não foi proibido. Ele culturalmente foi sendo menos valorizado, passou a ser feio. E se de repente ler, estar com um livro na mão, passasse a ser bom, bonito, valorizado pela sociedade? E esse é um trabalho de muito tempo, né? Se você tira o cigarro das novelas, por que não colocar o livro nas novelas? Alguns meses atrás, o Antônio Fagundes era um editor de livros numa novela da Globo e o número de livros que ele lia aumentou a venda desses livros. Então, não é só assim, como estimular as pessoas a ler. Você não chega e fala, lê isso daqui só. Você mostra que aquilo tem que ser valorizado, aquilo é valorizado. Sim. É, e eu acho interessante, assim, é que essa coisa do assim, dos hábitos culturais, né? Dos costumes culturais, não é uma coisa, uma linha reta, né? Você falou do fumar, por exemplo. Né? Fumar começou a ser mal visto pela, tipo, uma geração atrás, umas duas Uhum. gerações atrás da minha, uma geração atrás da minha, que foi a geração dos meus pais, uma geração assim, a geração dos meus pais, o pessoal um pouco mais jovem do que os pais, que geralmente não tem no mal visto. Hoje em dia, os jovens, eles começaram a voltar a fumar bastante. Aí, então, tipo, não que isso seja significativamente estatístico, né? Mas você vê que existe uma coisa, assim, comum, assim, que jovens são o que mais fumam hoje em dia. Então, é sempre uma luta difícil, porque sempre vai mudando, né? Sempre pode ser que um momento da história aquele costume esteja em alta, Não, outro... eu acho que você tem razão, as coisas mudam, né? Nada é estático, fica lá estagnado na história. Mas o que eu quis dizer é que o hábito ajuda a tornar aquilo uma cultura de um povo, né? Sim, É claro que, por exemplo, se a gente tivesse um país onde o livro é valorizado há 500 anos, em algumas épocas da nossa história, mais livros poderiam ser vendidos, menos livros, mais escritores, mais literatura sendo produzida ou lida, mas o número ainda estaria lá em cima, seria alto. sim, Então, quanto sim. mais enraizado, né? Por exemplo, a gente não pode usar um período da história para falar que mudou para pior ou para melhor. Do que isso não existe, né? Vamos usar, por exemplo, não o cigarro, mas o futebol, né? Acho que hoje as pessoas têm um gosto um pouco menor pelo futebol do que há 30 anos atrás, né? Não é mais uma paixão nacional. Aham. O brasileiro aprendeu outras paixões, Netflix, Videogames. filme, hã? Videogame. Game, outras coisas, É. né? Mas não dá para falar que o futebol ainda não é valorizado. É Sim, claro que não. cultural. Aquilo É. não vai ser tirado da sociedade de uma geração para outra. Sim, E pode voltar muito forte daqui 10 anos. sim. Eu penso muito mais em tornar o livro e a literatura como uma raiz da nossa sociedade. Isso é Sim. um trabalho difícil. É difícil, mas seria muito maravilhoso se acontecesse, né? Estamos lutando para isso. Porque eu acho que ler uma experiência tão bacana, ler qualquer livro, sabe? Uma experiência tão bacana que eu acho que todo mundo devia ter acesso, assim. Então, dois, sem entrar que existe de gênero e no binômio comercial alternativo, a possibilidade de dizer que há uma qualidade intrínseca em uma obra, essa qualidade depende muito do olhar que é trazido na questão, mas ainda assim há um limite do valor real da obra e do que é simplesmente gosto? Era que perguntas profundas. É,
Eu acho que o que você quer falar com a pergunta é assim: existe boa ou má literatura? Existe É, literatura melhor ou pior? Eu uso sempre um exemplo do futebol. E olha que eu não sou ligado a futebol, não, é que eu tento usar exemplos mais próximos das pessoas. Quando você vai num campinho, numa quadra, você percebe que aquela molecada jogando ali, ou aquelas meninas, ou aquelas pessoas jogando ali, elas não são os jogadores profissionais do time da seleção brasileira, né? E o que eu quero dizer, o que eu penso, principalmente, a literatura, retomando o Antônio Cândido, e principalmente, no meu caso como editor, a produção de literatura, a publicação de livros é um direito. Ler é um direito, produzir livros é um direito. E como direito ele pode ser feito, e é bom que seja feito por todo mundo, assim como praticar um esporte. A partir dessa noção de que é um direito, a gente começa a pensar: todo mundo que está praticando um esporte é profissional, e todo mundo que está praticando um esporte quer ser profissional. O problema é que quando alguém quer escrever, a pessoa sempre quer ser reconhecida como um profissional. Ela não é, aceita, porque culturalmente ela quer ser vista como o melhor escritor, que talvez aquilo seja só por diversão, ou só por distração, ou por encantamento, né? Então, as pessoas não vão no campinho, na quadra, e vê a molecada jogando e fala assim: ah, você é um perna de pau, para de jogar porque isso não vai te dar futuro. Não. Praticar um esporte para melhorar o teu corpo, a tua saúde física, o teu condicionamento, a tua diversão, é importante, é o teu direito. Escrever a partir disso também deve ser uma atividade que todo mundo faz, né? Todo mundo pode fazer. Agora, assim como no esporte, você vai ter pessoas que se destacam, né? Que treinam, principalmente mais do que se destacam, elas treinam, elas dedicam as próprias vidas para aquilo. Eu acho que na literatura nós também temos algumas pessoas que estudam, que dedicam a vida, né? Que querem aprender o que é certo, não certo ou errado, mas técnicas, procedimentos, processos, correntes, história da literatura, querem usar, querem experimentar, querem estudar. E talvez dentro da literatura, muita gente que começa só como diversão acha que já pode ir lá disputar a Copa do Mundo antes de ter. Acho que não é necessário estudar. O escritor, como a gente compartilha a língua e o conhecimento de escrever e ler, a pessoa escreve e ela acha que ela não precisa ler. É diferente, por exemplo, do cara que quer tocar um violino, ele estuda aquilo, porque o outro que está ouvindo ele tocar o violino percebe quem não sabe tirar uma nota, quem não sabe tocar uma música direito, né? Na escrita, não, todo mundo sabe escrever. Ah, fui à feira, comprei uma flor, como você é linda. Aí a pessoa escreve isso, quem lê não consegue entender ou perceber porque aquilo não é profissional. Não é que o cara não tem o direito de escrever aquilo. Eu acho que ele tem. Só que ele tem que entender também até onde ele quer chegar com essa literatura. Eu sim. quero chegar com essa literatura para ganhar um prêmio literário, que eu não acho que é um bom motivo para alguém ser escritor, ou com essa literatura eu quero ler e sentir prazer e expressar os meus sentimentos, ou com essa literatura eu quero ser alguém, ou escrever algo relevante na história da literatura, apresentar algo novo. Acho que as pessoas, principalmente o autor, tem que pensar muito assim, qual o meu objetivo com o que eu estou escrevendo. Eu- E se o objetivo é esse de chegar à Copa do Mundo, tem que estudar, tem que ler, tem que conhecer, tem que ouvir, tem que aprender. eu- Então, existe a literatura boa ou ruim, ela depende de qual o teu objetivo com a literatura. Se você é um garoto ou uma garota escrevendo um poema para tua namorada ou namorado que só quer exercer o seu próprio direito a ser um escritor, sim, você escreve boa literatura se considerar isso que você está fazendo. Se você está falando da história da literatura e de tudo que já foi escrito antes e vai ser escrito e está sendo escrito agora, talvez não. Talvez você não seja um bom escritor. É o que eu falo sobre arte em geral, que às vezes muitas vezes depende da proposta, né?
Eu falo assim, por exemplo, que eu gosto de duas bandas que são consideradas ruins, assim, tipo, instrumentalmente falando, né? Falam que eles tocam muito mal, e é verdade, eles tocam muito mal. E uma Quem? delas nem tanto, eles tocam muito mal. Mas eu gosto porque, assim, que é o Nirvana e Legião Urbana, né? Mas eu Porra, gosto. são ótimos. Quê? São ótimos. Não, sim, mas eles realmente, se você parar pra ver, assim, eles realmente tocam mal e tudo mais. Mas a proposta deles vai muito além do que eles tocam, do jeito que eles tocam. Eles fazem. Têm uma estética própria, Eles têm letras que fazem parte do estilo, da estética deles, que fazem parte da proposta deles, que eles queriam entregar. Então acho que o Legião Urbana e Nirvana pode ser que eles sejam mal instrumentistas, mas eles conseguiram entregar a proposta deles com louvor, assim, sabe? Tipo, era isso que eles queriam ser, e foi isso que. Não, e Uma, para quem gosta da banda, isso não é ruim, é, né? Agora, eu também acho que, por exemplo, aí a gente pensa, Nirvana e Legião Urbana podem não ser considerados tão bons, né? Mas é igual falar que o Chico Buarque não é um bom cantor. então. Ah, se você for pegar o Chico Buarque técnicas vocais, você poderia considerar ele que não é um bom cantor. Mas olha o que ele fez com a música dele, É, né? A exatamente. identidade da voz dele é marcante, né? As letras. Então, eu acho que não é bem isso que eu quis dizer. Eu acho que essas pessoas não chegaram à perfeição, mas criaram ali identidades próprias, né? Sim. Nirvana, sua própria identidade e tal. Eu acho que na escrita tem muita gente que escreve qualquer coisa, não tem, não tentou estudar. Nirvana não desafina, cara. Tipo, você pode não gostar da música, mas a proposta do grunge era exatamente essa, ser mais Sim. sujo, tal. Você vai exigir que seja uma filarmônica de Berlim Exatamente, é isso que tocando eu quero dizer. perfeitamente, é outra coisa, né? Acho que, por exemplo, você mas pensar se existe boa ou má literatura, eu gosto sempre de pensar qual é a intenção, né? E a partir da intenção, a gente pode pensar se aquilo é bom ou ruim e o que você quer. Então, se um garoto ou garota chega para mim e fala: Você acha que eu sou um bom poeta? Peraí, mas bom poeta para quê? Para escrever aquilo que você está fazendo? Então, para mandar o poema para o teu namorado ou para o teu namorado, eu acho que a tua poesia está ótima, né? Agora, se você quer desenvolver suas habilidades como escritor, aí, peraí, eu vou te mostrar algumas coisas que podem ser interessantes, né? E essas coisas interessantes já começam a desenvolver também o que a pessoa quer para a vida dela. Sim. E sobre essa questão de querer ser escritor, poeta, algo do tipo assim, na minha visão, eu pessoalmente, assim, eu sou poeta porque, desde que você disse, assim, eu acho que eu morreria, assim, porque como fosse uma doença terminal, já tomou parte da minha vida, que eu nem Uhum. penso mais como seria minha vida sem, sabe? Chega a ser muito estranho isso, porque, tipo, se eu faço um poema igual ao outro, eu não faço um poema que eu não sinto que superou esteticamente outro, eu fico, tipo, mal, tá ligado? Mas eu não preciso me cobrar tanto também, mas eu fico pensando, assim, sério, né? Então, eu acho que cada pessoa deve ter um, uma Mas relação, você assim. se preocupa em ler, em estudar, É. acho que sim. 3. Qual conselhos você daria para um jovem ansioso como eu, que gostaria de publicar um livro com você ou com qualquer outra editora? A primeira é por que você quer publicar nesse momento, né? Publicar é muito fácil, é barato, é de graça. E uma coisa que eu aprendi quando no centro acadêmico da universidade,
que quando eu quis participar pela primeira vez de política. E uma candidata ao centro acadêmico falou, Eduardo, política é compromisso. E eu passei a pegar isso para a literatura. Qual é o teu compromisso com a literatura? Já, publicar é muito fácil. Qualquer um publica no Facebook, monta um blog, vai no Wattpad, coloca o livro na Amazon, manda para uma editora, faz um exemplar, ou manda para a Patois, faz 30, 40. Tá, mas qual o compromisso do autor com a literatura? Né? Existe esse compromisso ou está fazendo só por fazer, para ver que barato que dá? Eu acho que o autor pode se questionar, eu tenho um compromisso com a literatura, com o livro, ou não? Eu só quero publicar. Eu acho que o autor que só quer publicar, ele vai acabar publicando, mas ele não vai... eu acho que eles são os autores menos interessantes. Os autores mais interessantes que eu conheço têm um compromisso. Eles, como você, morrem se não puderem escrever. Então, você já está escrevendo, você não precisa publicar. Eu li que você falou, metade do ano e eu tenho 2 originais. Cara, você vai chegar até o final do ano com 7. E daí você precisa publicar todos eles. A escrita se faz muito mais de recusas do que de afirmações. O escritor escreve a partir das suas escolhas. E a gente escolhe muito mais não fazer do que fazer. Né? Quantas ideias estão disponíveis aí? Só para você pegar e escrever sobre elas. Mas você escolhe não fazer isso. Quantas palavras você tem para escrever, colocar no papel? Você escolhe não usar. E o autor também tem esse desafio de, no meio dessa facilidade de publicação, escolher muito mais o que não vai ser publicado, nunca vai ser publicado, do que o que vai ser publicado. Então, pode-se dizer que entre um livro... A recusa é muito importante. Oi? Então, pode dizer que entre o livro e a palavra há um grande silêncio. Eita, congelou. Caiu. Caiu. Oi? Oi? Tá gravando desde aquela hora, mas eu vou cortar e deixar direitinho. Tá bom. Então, o que eu falei é que... Então, pode-se dizer que o livro está entre a palavra e o silêncio, porque... Eu acho que a necessidade de publicar, ela é uma recusa, né? Quando você precisa publicar alguma coisa, é porque você talvez tenha alguma coisa relevante para falar, para dizer. E falar não é importante, né? Recusar as coisas é importante. E eu acho que pensar melhor no que vai ser feito, no que vai ser publicado, no que vai ser apresentado para esses leitores. Se é tudo tão fácil de ser feito, será que tudo é necessário? Então, o que eu diria para alguém que está querendo publicar é necessário? Você acha que é necessário? Então, sim, vamos publicar. Ao mesmo tempo, eu acho, cara, a coisa mais linda do mundo é quando aparece um poeta jovem, novo. Tem um poema do Goulart, chama Dois Poetas na Praia. Eu vou ler para você. Acho que alguém postou isso. Não lembro quem foi. Acho que foi você mesmo. Provavelmente. Acho que as 3 pessoas no Brasil que conhecem esse poema, né? É carnaval, a terra treme. Um casal de poetas conversa na praia do Leme. Falam os dois de poesia e dos banhistas, que nunca leram Drummond nem Mallarmé. E lerão o meu poema? Pergunta ela. Alguém vai ler, pois mesmo que não leia, não vou deixar de dizer o que vejo nesta areia, que eles pisam sem ver. E o poeta mais velho sorri confortado. A poesia está ali, renascida ao seu lado. E eu acho lindo. Os poetas mais jovens acreditam, né,
que alguém vai ler e que na necessidade de escrever. E... Então, publicar não é o principal. O principal é produzir, é escrever. E quando tiver algo relevante, publicar sim. Mas quando tiver algo relevante para mostrar. É, agora, duas perguntas que é uma oposta da outra. Qual é a maior dificuldade de ser o editor no Brasil e qual é o maior prazer? A maior dificuldade é encontrar leitores. E eu acho que é a maior dificuldade. É um país que vive do descaso para tudo. A gente tem um descaso muito grande com o teatro, com a alimentação das pessoas, com o mais básico, né, os direitos mais básicos. Então, falar do descaso com o livro, às vezes é até um pouco egoísta, porque é um problema que as pessoas não acham que é um problema. Então, existe um descaso com as artes, com o teatro, com o nosso cinema, com o livro, com a literatura, com a poesia. E ser editor, eu acho que é tentar ir um pouco contra isso. Mesmo quem não tem um descaso, quem quer publicar, por exemplo, quer publicar, não quer ler, não quer ser um leitor, não quer. Hoje é muito fácil, como eu disse, né, você publicar e ao mesmo tempo você não vê as pessoas. A gente conversa muito entre os editores, né? Se todo mundo que quer publicar lesse pelo menos um livro da editora, a nossa vida já seria um pouquinho mais fácil. Um livro, assim. Daqui uns E, 15 cara, anos. é incrível, mas assim, tem autores que a gente publicou que acabaram nunca lendo um livro da nossa editora, Nossa. porque a pessoa se contenta em. E não é, por exemplo, a gente já passou por situações do autor virar e falar assim, pô, Edu, nesse momento eu não estou podendo comprar o livro, mas pede o PDF, ajuda a divulgar os colegas, faz programas, tipo, entende? Não tem um descaso com o livro, não é só Sim. comprar, né? Não é tão assim, então eu pago. Não, não é assim que se resolve as coisas. Então, acho que essa é a maior dificuldade do descaso que existe da sociedade com o livro, de muitos escritores com o livro. E aí o maior prazer é o contrário disso. É as pessoas que não têm o descaso. É estar conversando agora com você, né? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa e estar falando sobre literatura, apaixonado pela literatura, apaixonado por produzir, mas não só por produzir, por ler, por comentar, por pensar, por divulgar. Então, acho que esse é o maior prazer que eu encontro editando. Ao mesmo tempo que a gente fica muito triste com o descaso das pessoas, eu fico muito feliz com quem não tem descaso, com quem se importa com o livro, com a literatura, com a leitura, com a situação da cultura no país, com a situação política também. Sim. Esse descaso que você fala, eu criei um conceito com um nome bonitinho para isso. A arquitetura do Uhum. desastre, que é o nome de um dos originais aí que eu guardei, né? Então, tipo, aí eu falo justamente sobre isso, né? Como o descaso ele é projetado para justamente manter alguns privilégios, né? Pra... O Drummond tem o verso sistema de erros, né? Então, a gente tem um sistema de erros mesmo. Uhum. Qual a relação do editor, escritor e a crítica? O que eu quis dizer com essa pergunta? Hoje em dia, o que você acha que o papel da crítica tem feito? Como isso tem se relacionado com o escritor, com o editor e tudo mais? Cara, a gente tem cada vez menos crítica literária no país. É, e isso é muito triste, tem a ver com o descaso, e o descaso, às vezes, dos próprios autores, que não querem crítica e não querem refletir sobre o próprio trabalho. Né? É claro que tem algumas exceções, algumas pessoas que trabalham ainda com a crítica, mas ela é cada vez menor em relação à quantidade de livros produzidos. Então, nos últimos anos, com as pequenas editoras aparecendo, o número de publicações aumentou, exponencialmente, aumentou muito.
você tem muito mais oficinas literárias, muito mais editoras, muito mais publicação de livros, e a crítica não acompanhou. Você não aumentou o número de espaço nos jornais, nas revistas, é, alguns sites, alguns blogs, alguns críticos resistem fazendo esse trabalho, isso é louvável, mas não acompanhou a quantidade de produção intelectual crítica de literatura, nem mesmo nas universidades, com a quantidade de livros publicados. Então, você pode ter alguns fatores para isso. O primeiro deles é, talvez, a crítica acha que o que está sendo publicado não é relevante e não merece ser criticado. Mas eu acho que é, na verdade, os autores e as editoras, talvez, que não venha a necessidade mais na crítica. Porque para que servia a crítica até alguns anos atrás? Ela fazia uma mediação entre o leitor e o autor, né? Uma curadoria, uma recomendação, uma reflexão. Era um primeiro leitor para aquele livro. E hoje as pessoas, os autores não veem mais essa necessidade, porque chegar até o leitor, você manda um e-mail, você manda um Twitter, você manda uma mensagem no Facebook. É, Só que não é bem assim. Eu acho que a crítica é fundamental. Refletir sobre aquilo que está sendo feito, pensar sobre aquilo que está sendo feito é fundamental. Eu, Não tudo fica muito descartável. eu já pensei na minha vida, né, em ser jornalista, né? Aí eu pensava, Uhum. se eu tivesse no Estadão, o Estadão ia estar fazendo com certeza críticos do livro eu tenho com certeza fazer críticas do livro da Patois. Porque eu adoro os livros da editora. Todos eles, assim, todos os livros que eu peguei, assim, eu não vi um, assim, que tipo, eu li e eu falei, nossa, isso aqui é ruim. Todos eles são, tipo, sabe, fantásticos na sua própria maneira, assim. Mas, e a crítica, né, justamente tirar aquilo que o livro tem a dizer, né, e ver como ele funciona naquele livro, né. Então, se um dia eu puder ser crítico, eu vou dar umas olhadas, né, no Platão. Não, mas eu não falo nem só dos livros da Patois, eu falo Não, de em uma geral. situação do país como um todo, né? É, Se você perde a capacidade de criticar, de leitura das coisas, e tudo vira só produto descartável, a gente lança 1 milhão de livros por ano, vende esses livros para pai, mãe, dois ou três amigos, e continuar publicando, publicando, e ninguém está refletindo sobre o que está sendo feito, Sim. é complicado. É o que eu vejo acontecendo cada vez mais. É um caminho que vai ser cada vez pior, no sentido de que se hoje as editoras, por ter algum custo, ainda filtram aquilo que vai ser feito, quando tudo é online, quando tudo é via Amazon, ninguém filtra mais nada, e aí a gente aumenta a quantidade e tudo isso acaba maquiando um problema da nossa falta de leitores, Sim. né? Ou da nossa miséria intelectual. Eu não gosto muito de falar miséria intelectual porque fica parecendo uma coisa elitista e Uma que coisa eu não meio Olavo sou. de Carvalho. Eu acho que. Né? Uma coisa meio Olavo de Carvalho. Não, mas existe essa miséria, mas ela não é que as pessoas são miseráveis, né? As pessoas são muito ricas. É que essa riqueza não está chegando para todo mundo, ou não está sendo conhecida por todo mundo. Assim, sobre não pensar sobre o que a gente lê, a Calu, você conhece a Calu Narciso? Quem? Que conheço, claro. Ela, ela, ela fez colocou um poema assim no Ela é Facebook. ótima. Eu li, eu gostei, mas eu admiti que eu não tinha entendido. Aí eu dei uma meia, assim, porque eu gostei da imagem, tinha gostado da imagem. Aí ela veio mandar uma mensagem assim, perguntando o que eu tinha entendido do poema, e eu fiquei, tipo, tentando decifrar o que tava acontecendo e eu não entendi. Aí ela. Mas você tentou. Eu tentei. Aí eu falava com ela e tudo mais, até que tem uma hora que a gente chegou numa conclusão. Aí. foi. Mas eu ainda nem tinha pensado na real, assim, do poema, né?
Então, às vezes a gente pega as coisas assim, como às vezes é no Facebook, a gente pega as coisas e vê, curte, assim, mas nem presta atenção, né? De verdade, né? Eu acho que é por consequência de tudo ser muito rápido. Sim, é tudo muito imediato. Hum. E as pessoas não querem perder o tempo da curtida, da publicação, do comentário. É claro que não adianta a gente ficar só falando mal dessa situação. Ela está aí, essa situação está dada e cabe a quem se preocupa tentar mudar, né? E a gente não pode pôr redes sociais como vilão, porque, tipo, por exemplo, eu não teria conhecido você, nem o editora, se fosse redes sociais, né? Então, Sim, elas são a gente fundamentais. não pode pôr como vilã também. Existe uma problemática, mas não é como se ela fosse, tipo, toda problemática, né? E deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Acho que não. Basicamente isso. Muito obrigado, Edu. Hum. Eu que agradeço, muito legal participar. Vamos fazer outras conversas também. Vamos. Qualquer hora, se você quiser me chamar, a gente conversa. Maravilha, Felipe. Brigadão, viu? Tchau. Falou, tchau, tchau.